Olá, pessoal, bem-vindos aqui. Estou transmitindo aqui simultâneo para o Instagram, para o YouTube. Hoje aqui é minha aula que faz parte do curso de vinhos para pessoas iniciantes e para pessoas apaixonadas como eu. Eu estou transmitindo aqui simultâneo para o Instagram e não sei se vai ter alguém lá, mas eu não divulguei, não deu tempo, eu corri muito para terminar essa aula hoje, mas vamos lá, vocês que estão aqui no YouTube, no Instagram, que estão aqui me seguindo, que já sabem que me esperam na segunda-feira, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre o corpo no vinho. Mas vinho tem corpo? Sim, vinho tem corpo. E por que isso é importante saber? Isso é muito importante se você é iniciante, porque isso pode ser uma coisa muito difícil de ouvir as pessoas que estão mais familiarizadas a dizer esse vinho tem corpo leve, ou corpo médio, ou encorpado. Meu Deus, o que é isso? Como é que eu faço para identificar, para distinguir uma coisa e outra? E é crucial para a harmonização com comidas. Então, a gente vai decidir que tipo de vinho vai escolher em função da comida que a gente vai estar preparando, estar servindo, enfim. Então, hoje a gente vai falar sobre corpo. Quem assistiu a aula anterior viu que eu falei sobre harmonização, comecei a dar os princípios básicos de harmonização de vinho com comida. Então, dando sequência aqui para quem quer ficar fera nesse assunto, hoje a gente vai falar sobre corpo. Então, por que é importante? O que é o corpo? Qual é a escala de corpo e que termos a gente vai utilizar quando a gente for avaliar e definir, expressar o que a gente está percebendo ali. As lágrimas na taça, o que são essas lágrimas? E do que é resultado o corpo? Do que ele é formado? Como é que se forma no processo de elaboração? E também se é um indicativo de qualidade, e o que significa em termos de qualidade para um determinado vinho. Então, o corpo, ele define o estilo dos vinhos. O que é o estilo dos vinhos? Muita gente se confunde, principalmente quando está começando. Então, a gente tem que imaginar o seguinte, colocar em uma escala, partindo dos espumantes, indo, então, para os vinhos brancos, para os vinhos rosés, para os vinhos tintos, e por fim, para os vinhos de sobremesa. Essa é uma escala crescente que se baseia no corpo e dá os estilos, os diversos estilos de vinhos. A maioria dos brancos, dos espumantes e dos brancos tem menos álcool, e os vinhos tintos e os fortificados são os que mais têm álcool. E geralmente tem poucos tintos leves, porque geralmente é muito difícil achar tintos abaixo de 12,5 de álcool, alguma coisa assim. Então, isso aqui já está dando a dica para vocês, né, que o álcool é o principal componente do corpo. Então, ele é crucial para a harmonização com comida, por quê? Porque é preciso fazer um casamento entre o peso das comidas e o corpo do vinho. Então, o que seria análogo ao peso das comidas? Aquelas comidas que têm mais gordura ou que têm mais teor de proteína. Equivale mais ou menos aos vinhos mais encorpados. Mas o que é o corpo, afinal? Algumas pessoas podem definir assim como textura, como viscosidade, como densidade. É uma coisa grossa, uma coisa que fica na boca preenchendo. Não tem cheiro nem cor. É uma sensação física, a gente só vai conseguir perceber quando colocar na boca. É aquilo que dá o peso ou a força do vinho. Numa analogia com produtos lácteos que todo mundo conhece, o creme de leite é mais encorpado, mais viscoso, mais grosso do que o leite, e o leite é mais do que a água, por exemplo. Por quê? O creme de leite possui o maior teor de gordura.
O leite fluido tem um teor bem menor e a água não tem nada de gordura. Da mesma forma, os vinhos mais encorpados contêm mais álcool e açúcar do que os médios, e os médios contêm mais do que os leves. Então, voltando na escala de estilos de trás para frente aqui. E o principal componente do corpo é o teor alcoólico. Então, quanto mais álcool um vinho tiver, mais corpo ou mais encorpado ele vai ser. O segundo componente é o açúcar. Então, é o caso aqui, que vai para o topo da escala, os vinhos fortificados ou de sobremesa. Então, quanto mais grossos, mais, tipo, parece até um xarope. Os vinhos fortificados de sobremesa são bem untuosos, gordurosinhos, dão um caráter gorduroso na boca, preenche bem a boca. Então, o que acontece? Se o vinho fosse fervido e todo o líquido evaporasse, o que ia sobrar? Ia sobrar os sólidos, que são as matérias, os outros componentes orgânicos e inorgânicos que estão ali. Os açúcares, os álcoois, os minerais, os taninos, certo? E como é a escala de avaliação do corpo? Quando a gente vai avaliando, como é a escala que a gente deve aplicar? Então, assim, procura observar, não tem aqui uma garrafa, mas procura observar, quando for comprar, ou nas garrafas de vinho, o teor alcoólico, porque é obrigado a vir no rótulo. Vai aparecer lá. Então, por ali, a gente já vai ter uma ideia, vai poder começar a prever qual vai ser o corpo desse vinho. E também pela cor ou pelo estilo. Se é um vinho branco, um rosé, aí a gente já sabe que vão estar entre os mais leves. Se é tinto, vão estar entre os mais encorpados. Então, assim, até 13 graus de álcool, o vinho é de corpo leve ou magro. Até aí, mais ou menos, na média de 13,5 graus de álcool, o vinho é de médio corpo ou de médio peso. E acima de 14 graus de álcool, ele é encorpado ou maçudo, como você quiser chamar. Boa noite, oi Cíntia, oi Sandy, bem-vindas por aqui, obrigada por vocês estarem aqui. Então, assim, a gente vai dizer que o vinho é de corpo leve, médio ou encorpado, conforme o teor alcoólico. E é bacana porque esses índices de álcool, vocês lembrando dessa regrinha, quando vocês forem comprar no supermercado, vocês já vão ter uma ideia do corpo, especialmente se vocês estiverem querendo comprar um vinho para harmonizar com alguma comida que vocês forem fazer. Então, os vinhos mais leves, eles têm a temperatura mais... Perdão, eles têm a textura mais delicada. Lembrando, como eu falei, um leite desnatado, um pouco acima, um pouco mais corpo do que uma água fluida. Um leite desnatado. E qual seria um exemplo desses vinhos? Um Riesling itálico, um Moscato. Os vinhos de corpo médio não têm textura média. Lembra um leite achocolatado, leite com chocolate em pó. Então fica mais grossinho. Por exemplo, um Pinot Gris, um Sauvignon Blanc, uma uva Merlot, branco, entre os brancos e tintos. E encorpados é aqueles viscosos. Então, lembra um milkshake de chocolate, se a gente estiver pensando em produto lácteo aqui. Então, entre os brancos, os Chardonnay, os Viognier, e entre os tintos, as uvas Shiraz, Taná, Malbec, Zinfandel, que é o primitivo, ou vinho do Porto, que é um vinho de sobremesa super alcoólico, super encorpado. Então, o vinho não tem cheiro nem cor, mas o corpo, né, o corpo do vinho não tem cheiro nem cor, mas o corpo ele pode ser visto através das lágrimas em uma taça. Então, se vocês nunca viram, eu vou tentar mostrar aqui para vocês, aqui, ó. Eu vou tentar mostrar aqui, ó, porque girando a taça, o que vai acontecer? A gente começa a mostrar assim, ó. Deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui. Olha aqui, ó, no vídeo. As gotas que vão se formando, olha. É uma coisa que parece uma gordura aderida aqui na taça. Vou mostrar aqui também. É uma coisa aqui, ó. Vamos ver se consegue ver aqui.
Olha, é transparente, né? Mas parece assim que tem uma gordura, um óleo transparente assim grudado nas paredes da taça, né? Eu tô aqui com um Shiraz super frutado, muito, muito aromático e saboroso. Então, assim, quanto mais álcool tiver, mais espessas, mais grossas vão ser essas gotas que vão formar na taça, essas lágrimas. E mais lentamente, elas, olha aqui como tá, como elas estão assim, parece uma cascata de escorrendo, assim, muito, muito bacana. Não sei se vocês conseguem ver aqui, acho que fica melhor aqui no YouTube. Parece uma cascata, assim, escorrendo. Então, entre todos os estilos de vinho, os tintos é que vão ter mais corpo, porque os vinhos tintos é os que obtêm o maior teor alcoólico no processo de vinificação. Então, são eles que vão ter as gotas mais espessas, mais abundantes, mais bonitas. E os vinhos de sobremesa também, porque eles são bem alcoólicos e também tem bastante açúcar. Então, eles vão ter as gotas mais bonitas. Observem, quando vocês forem tomar um vinho do Porto, ou alguma coisa assim, essas lágrimas que vão se formando. Assim, para mim é uma diversão ficar olhando, ficar observando isso aqui. Acho mal barato, acho muito lindo. E essa coisa aqui. Então, se vocês tiverem perguntas, quiserem saber mais, vocês podem me postando aqui que eu estou lendo os comentários, podem deixando também nos comentários quem assistir depois. Oi, Alessandra, sempre bom te ver por aqui. As minhas amigas aqui apaixonadas por vinho, sejam todas muito bem-vindas. E o corpo, ele é o resultado do que, gente? Da fruta e do clima. Porque o que acontece? Quanto mais doce a uva, mais encorpado vai ser o vinho, né? Quanto mais doce essa uva, o que vai acontecer? Vocês viram numa aula anterior que eu falei como o vinho é feito, que o vinho é feito a partir de uvas doces. As leveduras fermentam o açúcar contido nas uvas e produzem álcool e gás carbônico. Então, assim, por óbvio, né? Quanto mais doce, quanto mais amadurecer essa fruta, mais encorpado vai ser o vinho. Então, regiões quentes e ensolaradas, como o Nordeste do Brasil, vão resultar frutas sempre mais maduras, portanto, mais álcool. E que outras regiões do mundo assim são quentes? A Califórnia, nos Estados Unidos, a Austrália, o sul da França, Portugal, Espanha, são todas regiões quentes, onde a tendência da uva é amadurecer bastante e formar vinhos assim bem potentes, bem encorpados. E as regiões frias, então o que vai acontecer? Como a uva não tem uma maturação completa, vai gerar vinhos assim menos alcoólicos, mais frescos, mais ácidos, que favorece os espumantes e os vinhos brancos e rosés. Como, por exemplo, aqui no sul do Brasil, onde eu moro, aqui em Bento Gonçalves, no norte da França ou na Alemanha, que são regiões frias. Então, a variedade da uva também influencia. Por quê? Porque ter mais cor ou ser mais doces também é uma característica da variedade. E isso o ser humano não tem muito que interferir. Então, entre as brancas, eu já dei exemplos aqui de quais são as mais encorpadas, as médias, leves, entre as tintas também. Entre as tintas, as variedades leves não são tão populares. Por quê? Porque eu acho que, de um modo geral, a pessoa que gosta de vinhos, tipo, agora, nós estamos no inverno aqui no Rio Grande do Sul, tá frio, e eu tô aqui atrás do meu computador, eu tô com a lareira acesa aqui. Então, assim, a gente procura o quê? Um tinto mais encorpado, para quê? Porque com mais álcool ele nos dá uma sensação de aquecimento. E é gostoso de curtir um vinho num dia como hoje, que tá frio. Agora, no verão, né?
Então, assim, a tendência é o contrário, de querer um vinho mais fresco, mais ácido, para poder beber mais gelado. E com menos álcool, para não ter esse efeito de aquecimento. Então, entre as tintas, não temos, assim, tantas variedades populares. Temos a Gamay, que faz o vinho da Páscoa, né? Eu posso falar mais sobre ele outro dia, se vocês quiserem, coloca aqui nos comentários, deixa para mim. E ser encorpado não é indicativo de superioridade, de ser um produto superior ou produto de qualidade. Porque por que o vinho encorpado teria mais qualidade? Não quer dizer nada. Só quer dizer o seguinte, que a uva que fez esse vinho tinha mais açúcar e estava num clima mais quente e estava mais madura. Então, assim, os mesmos fatores que criam o corpo do vinho, eles criam outros atributos também, como os aromas. Os aromas são mais intensos. Quando o corpo é mais denso, a gente tem aroma mais frutado, um aroma bem mais perceptível, tem uma cor mais bonita, uma cor mais escura. E isso também varia com o tipo de uva, que é uma característica delas. Então, imagine lá, há muitos anos atrás, quando todos os vinhos tintos vinham somente da Europa, do velho mundo do vinho. Então, o que a gente tinha? A gente tinha tintos de regiões frias, onde a uva não amadurecia totalmente. Então, naqueles anos onde tinha mais calor, onde as safras resultavam em amadurecimento completo, e aí sim a gente tinha tintos mais alcoólicos. Então, se para um vinho ter qualidade, ele teria que ser sempre o mais encorpado, não haveria vinho para a gente beber com salada e com omelete, que eu adoro. E não haveria vinho para a gente se refrescar, ou espumante, num dia quente de verão, num fim de tarde, aí para fazer um piquenique aí no fim de tarde. Né? Então, ainda bem que temos todos os tipos e podemos navegar entre eles conforme o tipo de comida. Oi, Matheus, bom te ver por aqui. Gostaram da aula de hoje? Então, se gostaram aí, deixa um like, mostra aí para alguém, indica aí para alguém e eu vejo vocês na próxima segunda-feira aqui no Ter Visão para mais uma aula. Eu vou falar sobre tanino na próxima aula para a gente poder fechar essa avaliação aí do sensorial dos vinhos. Que linda essas lágrimas, diz a Alessandra. Eu também, eu adoro. Eu acho mal barato ficar olhando essas lágrimas que formam aqui. Acho mal barato. Gostaram? Então, gente, agradeço a presença de vocês aqui ao vivo. É sempre melhor e a gente se vê na próxima segunda-feira. Um beijo e até lá.